Graça e paz de Jesus, meus irmãos. Amém? Feliz, animados? Isso aí, quem gritou? Sente-se então um pouquinho. Que bênção estar aqui, estou feliz de estar aqui. Como o André falou, cada ceia é uma nova oportunidade e é motivo de agradecimento, porque mais um mês a gente venceu. E eu concordo que deveria ser semanal, porque a gente precisa comemorar pequenas vitórias, né? A gente falaria que mais uma semana a gente venceu, está tão difícil se manter firme. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Eu, cada dia que passa, tenho procurado a sabedoria em velhos. Porque os novos, tipo eu, mais ou menos, né? Os médios, tipo eu, não tão fácil de ser encontrado sabedoria. Esses dias eu me encantei com um testemunho que eu ouvi, que eu li, na verdade. Um pastor, bem velhinho, disse que uma das coisas que mais marcou a infância dele foi o fato de ele ver uma luz acesa numa pequena janela todos os dias às 5 da manhã. E ele diz que essa luz vinha da janela de um alemão que veio morar no Brasil, no interior do Tocantins, e que aprendeu a falar a língua de um pequenino povo indígena, e que durante 10 anos se levantava todos os dias antes das 5 da manhã para traduzir a Bíblia, para que aqueles índios, poucos, pudessem ter acesso à Bíblia na língua deles. E eu fiquei impactado com isso, porque tamanha disciplina, tamanha fé, tamanha entrega e disposição de um homem em traduzir a Bíblia. Hoje nós temos a inteligência artificial que, se ficasse ouvindo os índios falarem, pode ser que dentro de 40 minutos ela aprendesse e vai traduzir a Bíblia. Mas aquele homem gastou 10 anos da vida dele acordando 5 horas da manhã para ensinar poucos índios e dar a oportunidade deles ler a Bíblia. E eu me sinto envergonhado cada vez que eu vejo isso, porque o que eu faço é tão pouco. Assisti também, e vale a dica, se você quiser um bom documentário, a história do Billy Graham, que está disponível na Amazon Prime. Que fé daquele cara. Que fé dele. E hoje eu queria falar da fé do Abraão, que é outro senhorzinho. Abraão aparece na Bíblia já velho. Então tudo que a gente sabe do Abraão, a gente sabe desde que ele era velho. Porque a primeira aparição do Abraão foi aos 75 anos. E o escritor aos Hebreus, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia e ler comigo, no capítulo 11, vai falar a respeito da qualidade da fé, da entrega e da disposição desse senhor chamado Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8 até o 16, a leitura é um pouco extensa, mas vale a pena. Eu queria que você se concentrasse nos detalhes, porque ele dá um resumo de como foi a vida de Abraão, o escritor aos Hebreus. Hebreus 11, 8 diz o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como estrelas do céu, tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa dela. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo. E aqueles que diziam isso mostraram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Essa é a fé de um homem que viveu para Deus. E o que mais me chama a atenção
é esse fato narrado aqui no final da leitura. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Já imaginou Deus sentindo vergonha? A tua vida, a minha vida, será que passada e em perspectiva causaria, entre aspas, orgulho em Deus? São respostas difíceis e perguntas incômodas. E para que a gente entenda um pouco melhor, a gente precisa saber quem foi o Abraão. O Abraão era um cara que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus e estava de boa. Abraão estava de boa. Eu acho que o versículo ali, a história do Abraão começa no capítulo 12, deveria começar assim: estava de boa Abraão. Porque Abraão estava vivendo a vida dos sonhos. O Abraão era, segundo a Bíblia, não sei se rico, mas muito bem de vida. Vivia no meio dos seus parentes, pelo jeito os parentes se davam bem, então era bom. Ele tinha propriedade, ele tinha escravos, ele tinha tudo. Abraão já estava tranquilo. Um homem aos 75 anos de idade que não tem filho, também já se resignou da ideia de ter um filho. O cara já devia estar, tá bom para mim, estou de boa, vou achar outras coisas para eu fazer. Abraão estava tranquilo vivendo, até que a Bíblia começa a narrar a história dele em Gênesis capítulo 12. E ele começa dizendo a respeito de quem ele era. E você sabe que Abraão ocupa pouquíssimas páginas na Bíblia. Se você for contar páginas que Abraão ocupa na Bíblia, são muito poucas. Ele começa no capítulo 12 de Gênesis e já morre no 25. Se você pega, tem gente, o José vai ocupar quase tudo o Gênesis, vai contar a história de José e tal. Abraão não, Abraão tem só poucas páginas. São 13 capítulos para narrar a história de Abraão, mas a história humana e a história da igreja e a história da religião e a história do povo de Deus é permeada da presença de Abraão. Tanto que até hoje a gente fala de Abraão. Até hoje a gente pensa em Abraão e Abraão é tido como o pai da fé. Se você for ver, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo têm Abraão como seu fundador. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, todos acreditam que Abraão foi o pai. Se a gente soma essas 3 religiões hoje, a gente está falando de 2/3 do mundo. A cada 3 pessoas do mundo, 2 acreditam que Abraão foi o fundador da fé. Esse cara aqui, que aos 75 anos estava vivendo de boa, estava tranquilo, e aí aparece Deus e faz uma promessa para ele. E essa promessa que Deus faz acabou, de certa forma, vou falar uma coisa que me interprete bem, tenha com bons olhos, bagunçou a vida do Abraão. Porque, como eu disse, Abraão estava tranquilo, até o dia em que Deus aparece. E o dia que Deus aparece, Deus faz uma promessa para ele. Ressuscita sonhos dentro dele e diz coisas maravilhosas a respeito de Abraão. Gênesis capítulo 12, é o começo da história dele. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, começa já dando instruções não boas: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Não digo agora qual é, você tem que fazer tudo e sair andando. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. O homem tinha 75 anos, gente. E a mulher dele, 65. 75 anos. Bacana. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. Ó, já tá. E você será uma bênção, até para os outros. Eu vou abençoar aqueles que abençoarem você, e vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. E por meio de você, abençoarei todos os povos do mundo. E a Bíblia diz, quem era o Abraão ao ouvir essas palavras? Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Ponto. E Ló foi com ele. E ponto de novo. Você lê a Bíblia assim, por que separar as informações, né? Abraão tinha 75 anos quando saiu, como o Senhor havia ordenado, ponto. Aí tem um adendo, abriram um parênteses, o Ló foi com ele. Sabe que, lendo a história de Abraão, a gente pode aprender muito sobre amadurecimento, muito. Porque Abraão, apesar de ser velho, passou poucas e boas, e precisou mudar muito e amadurecer demais. E o amadurecimento de Abraão é, para mim, um dos mais importantes, porque mostra a síntese do que é amadurecer. Amadurecer é você conseguir encontrar um caminho do meio para as coisas.
O maduro é o cara moderado. Nunca você vai ver um maduro extremo. Não existem maduros extremos. Pessoas maduras normalmente são moderadas. E o Abraão foi moderado num monte de coisa, quer ver? Eu queria começar falando com você sobre um ponto que Abraão amadureceu e encontrou um caminho de maturidade no meio, e que é difícil. É por isso que eu escolhi ele por primeiro, porque daí depois vai melhorando. Esse aqui é ruim de falar. A primeira coisa que Abraão precisou amadurecer foram nas relações familiares dele. Porque a Bíblia deixa claríssimo a respeito do chamado de Abraão e separa as coisas. É como se estivesse dizendo assim: Abraão, você desobedeceu. Porque olha o que diz, a gente acabou de ler. Deus disse a Abraão, no versículo 1, saia da tua terra, do meio dos seus parentes. Saia. Versículo 4, tem um ponto que separa e diz o seguinte: e Ló foi com ele. É desobediência clara aqui. Há claramente um descumprimento de Abraão na ordem de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque, parênteses de novo, aspas, melhor, cortar relações familiares não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Principalmente para as pessoas que são mais novas. Quando você casa, você começa a experimentar isso aqui. Os pais não gostam disso. Os pais não gostam, mas é a pura verdade. A Bíblia diz que um dos conceitos do casamento qual é? Deixar o seu pai e a sua mãe. A minha mãe mesmo, ela não gosta disso. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Porque, de fato, é uma palavra ruim, né? Quando você fala assim, deixar o pai e a mãe, significa mais ou menos assim, ó, fica para lá e eu vou para cá agora. Só que você sabe que talvez esse seja um dos processos de amadurecimento da vida adulta mais necessários. Porque uma das coisas que mais a gente vê hoje são pessoas que nunca conseguem deixar. Não conseguem deixar o pai e a mãe. Não conseguem deixar a casa do pai e da mãe. Não conseguem deixar o pai e a mãe de maneira madura. E quando isso vai acontecendo, as relações vão ficando complicadas. Porque assim, vamos imaginar o seguinte cenário: você casa. E aí a tua mulher ou o teu marido também tem pai e mãe. Então já são 4 agora. E aí a coisa vai começando a ficar complicada e vai ficando difícil. E Abraão experimentou isso aqui. Porque Deus deu para ele uma instrução clara: saia do meio dos teus parentes. E ele levou Ló. O que aconteceu pouco tempo depois, gente? Pouco tempo depois, estavam as ovelhas do Abraão pastando e as ovelhas do Ló pastando. E os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló, porque esse campo aqui é meu. Não, esse outro campo aqui é meu. Não dá certo. E Abraão, que era o cara gente boa da coisa, acabou ficando por ruim ainda, porque tem uma discussão e ele chega para o Ló e fala assim: Ló, não está dando legal, cara. Vamos fazer o seguinte, vai você para um lado e eu vou para o outro. O que Ló deveria ter dito? Pô, Abraão, eu estou de carona aqui na tua bênção. Né? Vê aí onde você vai, então, eu concordo com você. Abraão falou: escolhe onde você quer ir. E Ló olha, pô, para lá tá ruim, né? Vai lá, Abraão, deixa eu ir para o lado bom. Relações familiares, em contextos que não cabem, sempre trazem problema. Sempre trazem dificuldade. E aí você pode pensar assim: tá, mas o que eu faço então? Eu abandono de vez? Também não dá. É preciso encontrar um meio termo para as coisas. Sabe como a gente experimenta isso bastante? Quando você casa, tal, daí você faz a tua vida, começa. No começo, o pai e a mãe começam a interferir muito. Se você for sábio, você começa a colocar limite. Você coloca aqui um cercadinho aqui, outro cercadinho ali, até que você vem, dali para frente você não vem. Aí você está precisando de ajuda, mas você não pede, porque também não dá, porque senão daí começa a ficar difícil, e você vai, coloca um cercado, tal, até que daqui a pouco melhora. Piora muito a hora que nasce filho. A hora que nasce filho, piora demais, porque daí todo mundo quer dar palpite. Antes de nascer o filho, o pessoal já quer dar palpite, porque diz: e aí, quando é que vai ter o filho? Quando é que começa o filho? Não tem filho? Por que não tem filho? Eu quero ter neto. Eu quero ter... Já começa aquela loucura, né? Começa um pouco antes. Quando nasce a criança, é terrível. Porque aí, cada vez mais, o pai e a mãe tentam invadir o cercado, e os parentes, todo mundo dá palpite. E aí que você tem que botar mais freio ainda. Um relacionamento maduro é um relacionamento à prova de influências de familiares. Até porque
a gente precisa deixar muito claro. Quando você tem uma nova família, é uma nova família. Quando você saiu da casa do pai e da mãe, é uma nova família. Há novas regras aqui. A gente já teve discussões muito sérias a respeito disso, e em última instância, a coisa é assim, entre o pai e a mãe e o marido e a esposa, biblicamente é o marido e a esposa. E aí você fala, pô, mas daí... Mas é assim que a Bíblia ensina, é assim que Abraão experimentou, e é assim que a gente precisa encontrar moderação, porque Abraão, apesar de ter feito tudo isso, ele nunca abandonou, ele nunca largou para lá. Quer ver um exemplo claro de que Abraão nunca deixou Ló completamente para trás? Quando os anjos aparecem a Abraão para reafirmar a promessa, eles dizem para Abraão que estavam indo a caminho de Sodoma e Gomorra, porque iam destruir a cidade. Abraão, a Bíblia diz isso, na hora fala, cara, mas o Ló mora lá, né? E aí Abraão começa, viu, mas por um acaso, assim, me desculpe a petulância, a Bíblia diz assim, me desculpe a inconveniência, mas se o senhor encontrar lá 50, assim, justos, vai destruir também? Não, daí eu não destruo. Mas e se forem 45? E ele vai, né? Ele vai naquela luta. O que ele estava fazendo? Ele podia falar assim, viu, tem o Ló lá, cara, tenta dar de repente você dá uma... Lembra do Ló quando entrar lá, tal. Procura um Ló, saber quem ele é. Até que ele chega em 10 e os anjos falam, não, se encontrar 10 não vou destruir. Abraão estava intercedendo por Ló, mas não mais com ele na sua volta, não mais com ele do lado, não mais com ele, a ovelha dele batendo a cabeça na outra ovelha. Assim que a gente amadurece, é o caminho do meio, não é abandono, mas também não é aquela acolhida irrestrita. E eu vivi isso de um jeito interessante. E a gente precisa encontrar o equilíbrio das coisas. Quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, acho. E os meus irmãos mais novos, o Guilherme e a Ana, deviam ter 5, acho, sei lá. É isso aí. E o meu avô era terrível, cara. Ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele era triste, porque ele fazia uma coisa bem desagradável. Por exemplo, ele chegava lá em casa às 11 horas da manhã com uma sacola de doce. E ele não esperava 1 hora da tarde para distribuir os doces. Ele distribuía às 11h30. Sempre. Sempre ele fazia isso. E era ruim, né? Porque, pô, você tá ali, se for igual lá em casa, as crianças são ruins para comer. Você já tem que pedir, pelo amor de Deus, para elas comerem. Parece que estão comendo pedra. E aí, chegava lá o Salvador, que era o nome dele, com a sacola. E aí, pessoal, tá... Olha aqui que eu vou comprar aqui, chocolate, bala, meu Deus do céu, cara. E eu me lembro do dia que o meu pai olhou para ele, com a mesma cara que eu olharia, com uma cara assim, de, cara, o que é que você está fazendo, cara? Você é sem noção nenhuma, né? E o meu pai olhou para ele e falou assim, pô, Salvador, mas daí você me complica a vida, né? Ao que o Salvador, o velhinho, olhou para ele e falou assim, eu sei, mas assim, ó, eu nem vou ver eles grandes mesmo. Depois se arruma. Pô, aquilo ali quebrou, né? Aí quebra, não tem como. Dá doce mesmo, vai. E hoje eu tento viver assim. O meu pai também me complica um pouco as coisas. Porque esses dias, voltando da escola, e as crianças falando de como é que tinha sido lá na casa dele, vai e tal. E eu falei assim, mas daqui a pouco, então vocês deviam morar lá com o teu avô, porque lá em casa não é assim, vamos morar lá com o teu avô. A Helena olhou no banco de trás e falou assim, mas dá para fazer isso? Mas dá para... Mas sabe o que acontece? As relações familiares precisam de cerca e limite, mas se você estrangular demais também não dá. Foi o que o Abraão aprendeu. Acha o meio termo. Acha o meio do caminho. Encontra uma forma de manter por perto, mas sem perder a autonomia. Depois você arruma. Eu não vou ver eles grandes. Dá para arrumar depois. Tenha cautela para não acolher muito, mas também não afaste demais. Parece contraditório, parece que eu não estou indo a lugar nenhum. E é difícil mesmo. Por isso que é amadurecer. Quer ver uma outra coisa? E essa aqui talvez seja mais difícil para nós.
O Abraão precisou aprender a tratar com os filhos dele. Na verdade, ele tinha um, né? Daí depois que ele teve um monte. Mas, não, ele tinha 2 no começo também. E era uma complicação. Mas o Abraão precisou aprender a tratar com os filhos, porque eu não sei se você tem essa sensação, eu tenho. Parece que a cada nova geração, a presença de Deus está se esvaziando mais. Por isso que eu falei aqui dos velhos. Eu me lembro da minha avó, cara. Minha avó ia para a igreja debaixo de chuva, a pé. Ela tinha um compromisso. A minha avó tinha compromisso. A igreja para ela era tratada como um compromisso. Os compromissos que haviam na igreja, e eu estou usando a igreja como exemplo para falar da vida dela. Ela orava sempre. Não importava se ela estava feliz ou se ela estava triste. A minha avó, constantemente você ouvia ela assoviando hinos. E detalhe, ela fazia isso tudo numa casa onde só ela era crente. Mas parece que a cada geração a gente vai esvaziando e vai perdendo um pouquinho. Vai perdendo um pouquinho. Vai perdendo. Eu já falei aqui na época que a gente estava falando sobre a série da sabedoria, sobre o que acontece nas gerações dos filhos, usando o exemplo de Davi, Salomão e Roboão. E se você for olhar na Bíblia, está cheio disso. A história de Abraão é uma história dessa. Porque Abraão é esse cara que foi chamado aos 75 anos e fez o que fez na vida. E ele teve um filho prometido por Deus na velhice. E esse filho viu Deus chamando o pai dele no alto do morro. Esse filho via Deus falando com o pai dele. Esse filho via Deus fazendo as coisas no meio da família dele. E aí eu pergunto para você, quem é Isaac na Bíblia? O que tem para ser falado a respeito da vida desse cara na Bíblia? A história de Isaac é menor que a história de Abraão. Qual foi o feito de Isaac? Qual foi o feito de Isaac? Qual é a família que Isaac deixou depois também? Porque vamos falar a verdade, os filhos de Isaac era treva pura. Um deles Deus encontrou e deu certo depois, mas ô família complicada. A mulher faz conluio com o filho, engana o marido, engana o outro filho, o filho dela faz de tudo para roubar. Esse Isaac não fez nada. E isso aqui deixa muito claro uma coisa que acontece. Acontece na minha família, pode ser que aconteça na tua, aconteceu na família do Abraão. Esse processo de esfriamento dos filhos vai acontecendo porque a gente vai mudando as prioridades. Se você perguntasse para Abraão, qual é a sua escala de prioridade? Ele diria, primeiro Deus, depois eu. Porque o dia que Deus aparece para Abraão pedindo que ele mate o filho dele, a resposta dele é, amanhã estarei indo. Amanhã, eu não vou agora porque está de noite já, de repente podia ser. Amanhã cedo. Porque Abraão vivia na lógica, Deus, depois eu. Isaac já era meia boca. Isaac vivia numa outra lógica. Isaac vivia na lógica do primeiro eu, depois Deus. E é assim que acontece. E aí se você for parar para pensar e olhar para a vida do Jacó, Jacó vivia em outra lógica. Jacó vivia numa lógica, primeiro eu, depois eu de novo. E a gente, sem perceber, irmãos, a gente está ensinando isso. A gente está vivendo isso. Porque uma das tarefas mais primordiais que eu e você podemos ter enquanto cristãos é levar os nossos filhos a Deus. Eu tenho a sensação de que quando eu chegar no céu, eu não ouvirei a pergunta de Deus, o que os seus filhos viraram? Médicos, advogados? O que é aquele? Deus não se importa com isso. Eu vou dizer de novo, porque parece doido. Deus não está nem aí para isso. Mas Deus está muito aí para o que os seus filhos vão virar com relação ao reino de Deus. Será que essa igreja aqui existiria ainda?
Porque há um hiato na história de Abraão que permanece até hoje. Se você for ver o que os estudiosos da vida de Abraão falam, eles dizem o seguinte: Isaque, o filho de Abraão, foi filho de um grande pai e foi pai de um grande filho, mas ele não foi nada. Na Bíblia está cheia de histórias e de orações feitas ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão tem história demais para contar a respeito de Deus. E Jacó também. E Isaque. Será que os meus filhos vão falar assim: a avó ora? Quando eles chegarem na adolescência, as meninas vão falar assim: a minha avó ora, eu vou pedir oração para minha avó. Porque a avó... E a gente está deixando as crianças mole. Os adolescentes crescem e não querem mais saber de Deus, sabe por quê? Porque eu não quero saber de Deus também. Porque eu fico contando as histórias do meu avô, da minha avó. Quem sabe Isaque chegava para o Jacó e falava assim: eu fui lá, o teu avô, cara, um dia Deus falou para ele: mata o teu filho, e nós fomos lá, e ele ia me matar mesmo. Mas aí um anjo apareceu. E você, pai? Eu passei a vida inteira tentando abrir os poços que tinham fechado do teu avô. Que é isso aí que Isaque fez aqui na Bíblia. Esse poço aí era do meu pai, hein? Uma das experiências mais marcantes que eu tenho era um dia que eu era criança e tinha uma dor de ouvido terrível. Nem ninguém sabia o que eu tinha. E a minha avó, aquela senhorinha pequena, foi lá, botou um pano quente, que não sei se foi o pano que adiantou ou se foi a oração dela. Mas ela pôs o pano e orou. Então, eu vou ficar com a oração. Depois daquele dia, eu nunca mais tive dor de ouvido. Mas eu também tenho que orar. Eu também tenho que ensinar as meninas, falar assim: a oração tem poder. Veja só aqui, ó. Porque eu vou ter que um dia chegar diante de Deus e falar assim: as minhas filhas creem no mesmo Deus que eu creio. As minhas filhas experimentam o mesmo sobrenatural que eu experimentei uma vez. A Bíblia diz que a maior herança de um homem é ver os filhos dos seus filhos. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, hoje, se eu e você tivéssemos que apresentar os nossos filhos, o que seriam apresentados? O que a gente entregaria para Deus? Fala: está aqui meu filho, Deus. Quem sabe você não nasceu numa família assim que tenha um Abraão. Sabe qual é a bênção? Deus levanta Abraões onde Ele quiser. E pode ser que o meu e o teu filho só precise de um exemplo pequeno, que comece hoje. E aí você fala assim: mas eu não tive um Abraão para me ensinar. Deus quer fazer de você um Abraão. Deus quer criar um Abraão em você. Quem sabe os teus filhos vão falar: o meu pai, cara... mas eu já estou velho. O Abraão tinha 75 anos. E nem filho tinha ainda. Você tem 40 e tem filho. Deus pode fazer hoje. A minha e a tua parte é: Deus, me levanta como exemplo na minha casa. Me levanta como exemplo. Me faz vencer essa coisa que me amarra, que me puxa para baixo, que parece que suga a minha capacidade, a minha energia. Me faz vencer. Que quando eu morro, os meus filhos falem: Deus, eu quero ter a fé do meu pai. Tem uma música que eu amo demais. Talking to Jesus. E na música ele conta a história de que quando ele era criança ele ouvia a avó dele orando. E aquilo era tão louco que parecia com o som do Mobley, né? Aqueles brinquedinhos que fica girando em cima do berço. E a avó dele falava para ele: esse tipo de oração salvou a minha vida. E a mãe dele obrigava ele a ir à igreja
todo domingo de manhã e quarta de noite, com calça caque e camiseta polo. E ele odiava. E a mãe dele falava, um dia você vai me agradecer, porque um dia você vai ter Deus na tua vida. E ele dizia, eu sei que ela estava certa. Hoje eu vejo que ela estava certa. E sabe o que acontece agora? Eu tenho 3. E o mais velho tem 15. Que fase terrível. E eu estou buscando e tentando ensinar ele a encontrar Deus. Porque é o mesmo Deus da minha avó, o Deus da minha mãe. É o meu Deus, eu quero que seja o Deus dele. Eu tenho um sonho de ver a minha família inteira. Quem sabe netos, quem sabe bisnetos, eu já nem vou estar aqui, mas a Bíblia diz, o Abraão viu pelos olhos da fé. Ele mesmo não experimentou, mas ele viu o que Deus estava fazendo. Que você veja também. Veja, além do alcance. Mas para isso a gente precisa compromisso. Você precisa ser primeiro Deus, depois eu. As crianças não vão através de vida de pessoas que falam primeiro eu, depois Deus. Não dá. Tem que ser Deus primeiro, depois eu. Quer ver a terceira coisa que Abraão precisou aprender? É que na espera, a impulsividade não adianta para nada. Abraão sai aos 75 anos de idade e esse episódio aqui acontece 10 anos depois. Abraão já devia estar pensando, poxa, não tem como mesmo, né? 75 anos eu achei que já não dava para ter filho, 85 é certeza que não dá, certeza já, não precisa nem ter. E a mulher do Abraão falou, eu concordo. Eu tinha 65, agora tenho 85. 75, né? Não vai dar. Não dá. E aí eles tiveram uma ideia que todo mundo tem. É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Quando você está esperando, que é uma das atividades mais estressantes que pode existir na vida, é esperar. Eu mesmo, cara, eu fico mal de esperar. Tudo, eu não quero esperar nada. Esperar é estressante, principalmente quando você está vendo o tempo, que é escasso, correndo pelo dedo, que era o caso dos dois aqui. Pô, eu tenho 85, cara, eu estou para morrer já. Qual é a ideia que surge nessa hora? Façamos uma gambiarra. Essa é a ideia que surge. É raro, mas acontece muito. Quando você está esperando, não sabe o que fazer, tem uma coisa e você quer resolver, gambiarra é a melhor coisa. E sabe o que acontece com gambiarra? Eu vou ler qual foi a gambiarra. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, veja a gambiarra, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, existia ainda a promessa, Deus não tinha nunca revogado a promessa existia, mas já que Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Então houve um acordo e a gambiarra foi feita. Sabe o que acontece com gambiarra? Gambiarra só tem 2 desfechos possíveis para uma gambiarra, não existem outros, 2 só. Primeiro e mais frequente, dá errado, né? Se você quer arrumar um chuveiro, não tem fita isolante, coloca durex, dá errado. Vai dar errado. O primeiro desfecho é dar errado. E o segundo desfecho de uma gambiarra é fazer com que você se acomode com a gambiarra. Porque pessoas que fazem gambiarra, normalmente elas fazem assim, eu vou fazer essa gambiarra aqui, porque hoje é domingo e está fechado, não dá para arrumar. Amanhã, eu desfaço a gambiarra e faço de um jeito adequado. Não desfaz. Gambiarras nunca são desfeitas, até que ela estoure na tua cara. Gambiarras não são desfeitas. Gambiarras permanecem para sempre, até que deem errado. Então, normalmente ela dá errado rápido, ou você se acomoda com a gambiarra e a gambiarra perdura, vai, até que você faça outra gambiarra, e você vai indo. É isso aqui que aconteceu com a Sara. Porque a Sara fez uma gambiarra e a gambiarra da Sara começou a dar errado rápido. Pouco tempo depois. Foi só fazer o beta e já começou a dar errado. Porque a Agar teve relações e ficou grávida. Saiu o resultado do beta, diz que a Agar começou a olhar assim para Sara.
E aí a Sara, né, com inveja, porque daí dá inveja também. Eu tive a ideia, e aí a Sara foi e falou assim para Abraão: eu não sei viver com essa situação aqui, hein? Seja o juiz aí, faz alguma coisa. Faz alguma coisa aí para resolver a gambiarra. E o Abraão falou: que é o que homem diz, né? Tem que ver isso aí, como é que fica. Você vai dizer o quê? O que pode ser dito numa situação dessa? Nada. E aí a Sara resolveu o problema, porque mulheres também, quando o homem não resolve, ela resolve de algum jeito. E ela resolveu o problema. Como que ela resolveu o problema? Mas começou a tratar a mulher de um jeito que a mulher ficou: não tem condição, eu vou embora daqui. E foi embora. E depois veio de novo, porque Deus falou: não vai embora não, vai lá. Porque gambiarra cobra preço, irmão. Gambiarra te cobra um preço. Em algum momento ela te cobra o preço. E é caro o preço de gambiarra. A gambiarra de Sara, inclusive, parênteses, repercute até o dia de hoje. Qual é a maior guerra que existe no mundo? O conflito Palestina-Israel. Sabe o que é o conflito Palestina-Israel? A gambiarra de Sara. Porque da gambiarra de Sara nasceu Ismael, que é o filho da promessa. Os islâmicos acreditam que Ismael é o filho da promessa. E os judeus acreditam que Isaac é o filho da promessa. E aí eles se matam. Olha que gambiarra terrível. Olha o preço da gambiarra. Mas por que eu falei isso tudo? Sobre gambiarra. Porque sabe qual é o maior antídoto para gambiarras? É você esperar ficar pronto. Porque o que Sara e Abraão tinham que ter feito aqui para que a promessa de Deus fosse cumprida? A primeira coisa é fácil a gente saber o que eles tinham que fazer. Eles estavam fazendo. Bem provável que estavam. E a segunda era esperar Deus fazer ficar pronto. Porque Deus tinha dito que ia fazer. E desde o início, Deus tinha dito que ia ser com Sara. E o que eu e você precisamos fazer enquanto a gente espera? Esperar ficar pronto. Sabe que enquanto eu preparava essas coisas aqui para falar, eu comecei a olhar para a minha própria vida. Se as coisas que eu esperei durante muito tempo tivessem sido me dadas antes, eu teria estragado tudo. Enquanto eu pensava nessas coisas, eu fiz uma oração: Deus, muito obrigado pela demora. Obrigado pela demora, porque se tivesse dado certo antes, teria dado tudo errado. Se o Senhor tivesse me dado as bênçãos que o Senhor me deu agora, eu não tinha estrutura para suportar. Eu não tinha caráter para suportar. Eu não tinha integridade para suportar. Se o Senhor tivesse feito o tanto de coisa que fez na minha vida 10 anos atrás, enquanto eu esperava, desesperado por isso, teria sido um desastre. E quando a gente começa a viver assim, a gente enxerga as coisas por outra perspectiva e fala assim: eu vou esperar ficar pronto. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não está pronto. Lá em casa, quando vai sair bolo, as meninas ficam. Só que o bolo não adianta você ficar, ele tem o processo dele. Você ficar ali na volta não vai resolver nada. Inclusive, você vai comer bolo quente. Eu tenho dor de barriga quando eu como bolo quente. E tem um versículo aqui que para mim é chave, é Deus dizendo para mim e para você aprender a esperar o tempo certo das coisas. Porque em Gênesis 21, 2, depois que o menino nasce, tem um pedacinho ali do versículo no finalzinho que diz o seguinte: o menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Deus nunca tinha perdido o controle. Deus nunca precisou de gambiarras. O menino nasceu no tempo que Deus tinha marcado. Eu não sei quem é o teu Isaac. Não sei quem é que você espera aí. Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: a maturidade está em você conseguir discernir o tempo
e esperar ficar pronto. Esperar ficar pronto. Só que isso aqui também é um caminho do meio. Porque tem gente que fica só esperando ficar pronto, mas nunca, a hora que ficou pronto ele nem viu. A maturidade plena está no meio do caminho. E o meio do caminho é você ficar esperando ficar pronto. E quando Deus fala que está pronto, você fala, eu estou aqui. Eu estou alerta. A hora que ficar pronto, eu tomo posse. Porque eu estou atento, eu estou esperando. Eu não perdi a fé, eu sei que no momento certo, o Isaac vai nascer. E quando ele ficar pronto, vai ser uma festa. Mas aprenda a esperar. A gambiarra nunca foi solução para nada e nunca vai ser. Toda gambiarra que você fizer, um dia vai vir cobrar um preço teu. Vai cobrar um preço. E o preço normalmente é caro. Então não faça gambiarra. Espere ficar pronto. Não faça gambiarra. E por último, a gente precisa aprender a maturidade nas coisas que a gente deseja demais. Porque tem coisa que ocupam o espaço do coração da gente. Tem coisa que ocupa espaço e ocupa tempo, e ocupa pensamento, e ocupa muita coisa. Tem coisa que a gente deseja muito, e era o caso do Abraão. O Abraão desejava aquela criança. Cara, como aquele homem desejava? E ele estava de boa. Mas Deus apareceu e falou para ele, você vai ter filho, cara, e vai ser tanto que não vai dar nem para contar. E desde que quando Deus falou aquilo para ele, cara, ele começou a desejar demais. E o tempo passou, e um dia Deus apareceu numa visão para Abraão. E Deus disse para ele, Abraão, Gênesis 15, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu, ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu não tenho filhos? Ou melhor, ele disse assim, se eu continuo sem filhos. E sabe o que é a pior coisa, meu irmão, que pode acontecer às vezes para nós? A pior coisa que pode nos acontecer é aquilo que a gente deseja demais. Às vezes a coisa que você mais deseja, o teu sonho realizado pode ser a pior coisa que te aconteça na vida. Que foi o que aconteceu com Abraão. Porque Abraão, depois de muito esperar, teve o filho. E aquela espera frenética e aquela dependência de Deus deu espaço a outras coisas. A Bíblia diz em Gênesis 21:8 que esse menino que nasceu, cresceu e foi desmamado. E no dia que o menino desmamou, Abraão deu uma grande festa. E a espera, o pranto, a busca, deu lugar à celebração, como deve ser. O problema foi que aquele menino começou a ocupar todos os espaços da casa. E o Abraão, que antes esperava a promessa em Deus, agora já só contemplava o menino. E Deus já não se sabe aonde fica. E esse é o perigo da idolatria. Às vezes aquilo que você quer demais acaba ocupando um espaço tão grande na tua vida que você começa a ficar obstinado por aquilo. E a obstinação é coisa terrível. Lá em casa tem um ser obstinado. Que coisa terrível é. Pequeno ainda. Cara, não dá, meu Deus do céu, que obstinação terrível. Parece que a coisa ocupa um espaço inteiro. E obstinação é idolatria. E era o que Abraão fazia com aquele menino. Abraão pegou aquele menino e elevou ele à categoria de Deus, porque esse menino aqui é Deus. Pois foi Deus que disse que ia dar. Olha Deus aqui, ó Deus aqui, ó. Ó, é Deus purinho. Não é assim que a gente fala? Deus purinho. Aquele menino era Deus purinho. Até o dia em que Deus olha para aquilo e fala assim, isso aí não dá mais para ficar assim. Não tem como. E aí Deus faz algo terrível. Gênesis 22:2, Deus diz para Abraão o seguinte, pega agora Isaac. Isaac. Não é Deus, é Isaac. O seu filho, o seu único filho, vírgula, a quem você ama tanto. Imagina o tanto que Abraão amava aquele menino. A quem você ama tanto. E vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar,
queime o seu filho em sacrifício. Como responder isso aqui, irmão? Isso aqui não dá para responder com isso aqui. Mas lembra que o Abraão é o cara, primeiro Deus, depois eu. A resposta de Abraão foi simples: amanhã eu vou. E foi. E ao subir aquela montanha, Abraão aprendeu duas coisas. A primeira era muito óbvia. Muito óbvia. Ele aprendeu que ele tem que amar Deus acima de todas as coisas. Óbvio. Só que a segunda coisa que Abraão aprendeu é que a idolatria e a obstinação nos roubam a oportunidade de desfrutar das coisas. Porque aquele menino tinha se tornado tão importante para Abraão que eu acho que Abraão até sufocava ele. Ô Isaac, cuidado aí com a bicicleta, vai cair aí, cara. Ou eu levei 100 anos para ter esse menino, eu não tenho como fazer outro menino. Não me quebre nada do menino. Põe esse menino aqui no pedestal. E é o que eu e você fazemos também. Porra, eu construí essa carreira aqui, cara, mas foi tão sacrificante. Cuida disso aqui. Sabe quem mais precisava daquela montanha? Não era Deus. Deus sabia o tanto que Abraão amava ele. A pessoa que mais precisava daquela montanha era o próprio Abraão. Porque o dia que Abraão desceu aquela montanha, trazendo Isaac de volta, eu tenho certeza que Abraão pensou assim: cara, esse menino aqui nem meu não é. Porque eu ia entregar ele para Deus, Deus me deu ele de volta pela segunda vez. Eu posso desfrutar dele, mas eu nem possuo ele. Eu não preciso nem ficar preocupado se o Isaac vai continuar vivo, porque é Deus quem está cuidando. De mim mesmo eu teria até matado ele. Ele não é nem meu. E assim somos nós, irmãos. Eu e você temos alguns Isaques que a gente precisa colocar em montanhas. E esses Isaques aí que precisam ir para as montanhas, roubam a nossa energia, roubam a nossa capacidade de desfrutar, sem possuir. Roubam a nossa capacidade de nos alegrar, porque a gente fica tão obstinado e tão preocupado em manter. Tem gente que nem tem o Isaac ainda e já se preocupa com ele. Não, mas quando eu tiver esse Isaac aqui, eu tenho que fazer tudo para esse Isaac nascer. Às vezes você está obstinado, irmão. E Deus está falando assim: eu nem posso dar para você. Não posso dar. Não posso, porque você nunca vai levar o Isaac para a montanha. Se eu der o Isaac para você, você desvia. Se eu te der o Isaac, você desvia. Vai ficar sem o Isaac. Preciso maturidade para isso aqui. Tem um livro maravilhoso e eu vou terminar. Um livro de Harold Kushner. Eu li há algum tempo atrás e estava lendo de novo agora por esses dias. Ele escreve, o título do livro é Quando Tudo Não É o Bastante. E ele se baseia exatamente nessa passagem de Abraão com Isaac. E também em Moisés no deserto. Ele diz que esses dois homens receberam propostas diferentes, mas que são complementares. Para Abraão, Deus chegou e falou assim: Abraão, cara, você está disposto a viver comigo e mais nada? É eu e mais nada. O teu tudo tem que queimar. E Abraão, com dor no coração, falou: eu vou porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. E para Moisés ele fez uma proposta totalmente inversa. Quando Moisés estava levando o povo para fora do cativeiro egípcio, em determinado momento Deus fica tão... Nossa, cara, eu não aguento mais esse povo aí.
Mas prometi, né? Agora tem que cumprir. É igual eu às vezes faço, cara, mas prometi, né? E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, cara, eu prometi, então está prometido. Vocês vão, vai dar tudo certo. Eu vou mandar coluninha de fogo, vou mandar nuvem, tá tudo tranquilo, manazinho. Vocês vão, mas eu mesmo não vou. E o Kushner diz que a proposta de Deus foi o seguinte: é tudo, você vai ter tudo, mas eu não. Ao que a resposta de Moisés significa que tudo nunca é o bastante. E Moisés olha para Deus num ato de petulância e diz: não, se o senhor não for, então ninguém vai, porque daí também não vou, eu mesmo não vou. O que Moisés estava dizendo é: tudo sem Deus é nada. É o que o Abraão viu. Não adianta eu ter tudo. Não adianta. Tudo sem Deus sempre vai ser nada. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos tão frenéticos e obstinados atrás de coisas aí, e que Deus vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E se hoje Deus aparecesse para mim e para você e falasse assim: tem que subir a montanha. Tem que subir a montanha aí. E carregar o quê? Cadê o sacrifício? Você sabe qual é. Você sabe qual é o sacrifício que você tem que entregar. Todo mundo tem algum Isaac que em algum momento tem que ir para lá. E aí eu sei que você está pensando, porque eu penso também. Mas a gente vai na hora, daí levanta o cutelo, daí vai gritar de lá: não precisa, tal. Deus só gritou de lá porque ele ia mesmo matar o menino. Não tente desfrutar de nada que Deus deu sem estar disposto a entregar. Não deixe. Não tente porque não dá certo. Eu e você precisamos entregar. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia, que é a entrega máxima de Deus. É a entrega máxima de Deus. Se você for olhar para essa passagem, naquele dia lá, o Abraão foi impedido por Deus. Um martelo ia. Só que Deus gritou e falou: não precisa. Eu sei que você me ama. Mais do que o Isaac. E aí ele olha, tem um cordeirinho preso pelos chifres. E eles dão o sacrifício. Volta daquele morro, como eu falei, Abraão nunca mais foi a mesma pessoa. E o tempo passa, meu irmão. Passa. Muitos anos passam. E numa mesma montanha agora tem um filho para ser imolado de novo. Só que dessa vez o cordeirinho escapa. E quem morre mesmo é o filho. E aquilo ali é um grito de Deus para mim e para você. Dizendo que tudo para Deus também não é o bastante, porque Ele tinha tudo, mas Ele entregou. Ontem eu fiz o exercício de procurar, eu não sei se as informações estão certas, mas do Monte Moriá até o Calvário é uma caminhada de 7 minutos. Dá para ver de lá. Aquele prenúncio que foi feito tantos anos antes, era Deus dizendo: eu vou entregar o meu filho. Você vê, Abraão, o quanto dói, né? Você vê o quanto dói, e mim dói também. Por isso hoje nós estamos aqui diante da mesa, meu irmão. E eu queria convidar você a ficar de pé.
para Deus custou o tudo dele. Jesus era o tudo dele. Ele não reteve absolutamente nada. Nadinha. E Jesus, ao vir também, não reteve absolutamente nada. Ele suou até a última gota de sangue. E nos deu a oportunidade de viver uma vida para Deus, de viver uma vida em Deus. A pergunta que eu tenho para mim hoje, diante dessa mesa, o que eu tenho para entregar para Deus? Por mais que Ele não espere nada de mim. Mas que ao tomar esse pão, tomar esse cálice, pelo menos eu tenha a dimensão do custo absurdo que foi. Do custo absurdo que foi para Deus ver o filho dele de novo em cima de um morro. E dessa vez não poder mandar um cabritinho. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus vira o rosto para Jesus. Ele não só entregou, como ele deixou a menina ali para ser entregue, o homem para ser entregue. Isso aqui é sério, meu irmão. O que nós temos aqui diante de nós hoje é o maior ato de amor que a humanidade pode experimentar. E o que Deus espera de mim e de você é: coma. Viva o sacrifício do meu filho. Perceba o quanto custou para mim isso aqui. Você tem dó do Abraão? Você não sabe o custo que foi para mim. Eu espero que você viva uma vida digna. E eu quero viver uma vida digna para que quando a gente chegue lá no final, seja como foi no texto que a gente leu aqui de Hebreus, Deus olhe para nós e fale: eu não me envergonho de ser chamado o Deus dele. Que Deus seja o Deus do Johnny, Deus do Adeildo, Deus do Gerson. Eu quero terminar minha carreira de pé diante de Deus. Não é perfeito, irmão, nunca será. Mas que mês a mês a gente vem aqui, e que ao sentar aqui nessa mesa, a gente tem a dimensão do custo. Tem a dimensão do custo. São 7 minutos de caminhada que separaram um morro do outro. Mas Jesus volta àquele mesmo lugar e fala: agora eu vou morrer, não tem cabritinho mais. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E Ele convida a mim e convida você a participar dessa mesa. Dessa mesa. E o mais maravilhoso de tudo é que de todos esses homens que já fizeram isso, haverá um dia em que uma trombeta soará e a gente se reunirá todos juntos de novo. E aí vai ser Ele mesmo quem vai nos servir, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso venha aqui hoje. Nós vamos orar pelos elementos e que você tenha a dimensão exata do custo. Todas as vezes que participar da ceia, nunca perca de perspectiva o preço. Que isso não se torne nunca banal. Custou muito caro, muito caro, muito caro. Venha aqui à frente. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, pela Tua mesa posta. Quem sabe o Senhor lá naquele morro, um dia que Abraão estava para imolar Isaac, o Senhor pode ter até olhado para o outro morro, pois está ao alcance da vista, e o Senhor conhece tudo. E o Senhor já sabia que, tanto tempo depois, logo ao lado, o Teu filho se penduraria no madeiro e morreria por nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, tanto tempo depois, e cada um dos meus irmãos e a mim, nós somos frutos do sacrifício de Jesus. E a Tua palavra garante, Deus, que ao olhar para isso,
Jesus vê o fruto do trabalho e fica satisfeito. O que nós pedimos, ó Pai, nesse momento que consagramos esses elementos ao Senhor, é que a nossa vida seja digna de chamar o Senhor de Deus. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida digna de chamar o Senhor de Deus. Espírito Santo nos dá a graça suficiente, a força, a coragem, a intrepidez, ó Pai, a disposição necessária para que a gente complete a carreira e ganhe o galardão, Deus, que o Senhor nos preparou. Nos dá a fé necessária, Deus, e nós nesse ato nos lembramos e declaramos diante de principados e potestades, anunciamos a Tua morte, Deus, sacrificial, até que o Senhor venha de novo. Até que o Senhor venha de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem à frente.